Saudações, família galáctica! Bem-vinda a mais um Papo Galáctico desse lugar onde nós falamos sobre a consciência cósmica. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial que é contatada de consciências extrafísicas e ela vai falar pela primeira vez, gente, sobre o seu processo de contato, porque ela trabalha já como terapeuta holística, como instrutora de Theta Healing, e até hoje ela não fez uma live falando das experiências e eu consegui convencer ela a participar dessa live aqui hoje. Então, gente, fica ligado que vai ser babado. Bem-vindos! Boa noite, Márcia! Bem-vinda, querida! Jamile, bem-vinda! Lai, bem-vinda! Olha, já tá aqui nossa convidada, eu vou chamar ela para entrar. Ivanete, enquanto isso o pessoal tá chegando. Gente, olha, a pessoa tem tanto tempo que não faz live. Lai, se você tá chegando, bem-vindo, tá me ouvindo? Me pede pra gente fazer uma ligação de para você participar da live, que aí eu consigo te adicionar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. Tá. É muito legal voltar aqui pro Instagram. Bom estar com vocês. Bem-vinda, Lai! Que bom te ver. Olá! Tá me escutando bem? Tá dando eco? Tá dando um pouquinho de eco, sim. Tá, Mas, vamos. mas eu acho que dá pra gente ir falando. Aproveita e já se apresenta pra gente testar esse áudio. Então, olá, pessoal. Eu sou Lairane, terapeuta de algumas ferramentas, instrutora de Theta Healing. Eu gosto muito de trazer, né, a professora de autoconhecimento também. E hoje, então, nós vamos nesse bate-papo que vai ser muito interessante, eu tenho certeza, né? E vamos trazer esse assunto também. Ei, Rafa, Su, que é um assunto que, como a Alciara estava falando, né? É a primeira vez que eu vou falar assim, aberto, né? Diretamente aqui em uma live. Não é um assunto que eu costumo abordar, apesar de estar sempre ali dinamizando e recebendo também essa interação. E hoje eu estou aqui nesse local até adaptado, né? Tudo sincronizado de acordo com o que deve ser. Quem é acostumado a acompanhar as minhas lives, aulas semanais ali, né, no perfil, não está acostumado aqui com esse cenário e hoje é esse cenário aqui adaptado. Por isso que eu perguntei se estava dando eco, né? Mas que bom que está tudo certinho aí. Então, vamos lá, né, Alce? Sim, sim, mas é a energia do movimento, né, Lai? Porque a gente quer dar grandes passos e as coisas têm que se ajustar para isso. E aí eu também estou num cenário que não é o meu, porque lá no meu quarto, onde é o meu cenário, a vizinha começou a tocar música infantil. Eu falei assim, gente, tá de sacanagem. Eu tive que vir aqui para um cantinho para a gente conversar. Então, tô colocando a gente para se movimentar, né? Então, para É quem está exatamente chegando. isso que eu senti, esse movimento de ser exatamente onde precisava ser, para que flua da melhor forma possível, né? Tudo que vai fluir aqui, porque eu tenho certeza que, para além do bate-papo, também tem essa mensagem que muitas vezes a gente vem trazendo no que a gente fala, no que a gente consegue transmitir, seja no olhar, na fala, na vibração. E todos que estão aí participando conosco também vão recebendo isso, né? Isso, a intuição que me veio aqui é que é assim, para a gente sair da zona de conforto, entendeu? Para colocar já a gente fora da zona de conforto de qualquer jeito. Então, eu acho que fica a mensagem para quem está aí ouvindo também. Se você está muito apegado à zona de conforto, talvez seja também um recadinho para vocês, né? Então, aí deixa eu só falar assim, para quem não me conhece, que está chegando aqui.
como que funciona meu trabalho, né? Eu sou contatada dos arcturianos, que são consciências extrafísicas, são consciências de outros planetas, né? E eles estão aqui nos ajudando como irmãos mais velhos a auxiliar nesse processo de transição planetária, de expansão de consciência que todos nós estamos vivendo, né? E eu já falo disso no meu perfil, tenho até um canal no YouTube que chama Cosmo Consciência, onde tem alguns vídeos, relatos, canalizações desses seres, né? E já tem um tempo que eu e a Lai, a gente já conversa sobre isso no inbox, né, Lai? E como ela disse, ela ainda não tinha aberto isso para o público dela. E eu acho que hoje é o dia que os astros se alinharam para isso acontecer. Então, a gente está aqui para te ouvir, para você falar sobre a sua história, como que é a sua relação com essa percepção multidimensional, desde quando isso começou. Conta um pouquinho e de vez em quando eu vou fazer alguma pergunta ou inserir algum conceito que às vezes a gente fala, né? E às vezes a pessoa do outro lado aí ainda não entende. Então eu tô nesse papo mais como essa representante do público. Então, às vezes, eu vou fazer alguma pergunta que se remete às dúvidas do público, eu vou falar sobre algum tipo de conceito que talvez não seja tão comum para eles. Então, a gente vai se ajustando junto com esse fluir lindo que foi até esse encontro nosso, né, Lai? Sim, foi maravilhoso, né? Desde o momento que a gente foi se conhecendo ali. E assim, gente, vou falar a verdade, eu não sei nem por onde começar. Né, Alce? E o legal é que eu falei assim, eu vou parar antes, vou respirar, fazer programações, porque o Theta Healing tem muito disso, né? Até fica aqui que eu já estou vendo alguns alunos, sempre que você vai fazer algum movimento, a gente baixa os downloads, faz uma preparação. E hoje estava contando para a Alce, né? Vários imprevistos, inclusive do local, e eu entrei assim, falei, deixa eu respirar aqui, deixa eu trazer esse campo também do que precisa ser falado também, né? Que tem muito isso. Não é o que de repente eu quero trazer, mas o que precisa ser falado até para as pessoas que estão aqui também, né? Que talvez agora nesse momento a gente possa também ser esse canal para poder clarear algo no coração de alguém, né? Então, assim como a Alciara estava falando, né? Como ela colocou lá até na descrição, desde muito nova eu tinha muitas percepções, né? Eu não sabia o que eram essas percepções, né? Porque nunca foi falado. Então, na minha infância, eu via muitos movimentos acontecendo nesse astral, nesse sutil, desse movimento da espiritualidade, né? Só que eu não sabia, né, dinamizar, o que fazer com aquilo ali. Então, juntando, né, com uma infância que foi uma infância que também tiveram os seus as suas apresentações de conflitos e situações no meio ali que eu vivenciei, que eu convivi, né? E aí isso eu comecei a fazer muitas projeções, né? Eu sinto, por conta de sair mesmo daquele movimento, juntando também, eu sinto, com o que já vem do nosso coração, né? O que já vem da nossa alma. Então, eu comecei a fazer. Naquele momento, eu não sabia que era uma projeção astral, um sonho lúcido. Para quem não sabe, né, não conhece esses termos, né? Existem vários termos, que é diferente de um sonho fora da projeção, fora da lucidez, né? Um sonho tradicional. E aí eu comecei a ter muitas projeções, muitos sonhos, né? E no momento inicial eu ia para lugares e casas. Não tinha muito essa relação assim desses contatos, né? Então eu ia muito a esses locais. Eu visitava muitos locais e depois eu passava nos locais e falava, nossa, eu já conheço, é do meu sonho, né? Na verdade, não era um sonho, era uma projeção astral. Quando eu comecei, fui chamada a começar no autoconhecimento, em 2016, tudo veio assim muito forte e veio muito intenso, porque eu acabei fazendo os cursos, dinamizando várias vivências e eu comecei a receber muita coisa. Algumas canalizações. Só para a gente entender
entender, então, só para te ajudar a elaborar de uma forma mais cronológica para o pessoal entender. Então, quando você era criança, você começou a ter essas projeções astrais, que para quem não sabe, é quando a gente sai do corpo, normalmente quando estamos dormindo, né? E a gente acessa outras dimensões. Isso, gente, todo mundo faz, só que de forma inconsciente. O que a Lai tá trazendo é que ela lembrava disso quando acordava, né? Sim. E nessa época da infância, você já se conectava com algum mentor, algum amiguinho extradimensional que hoje você percebe? Ou era mais essa vivência entre os planos? Como é que você enxerga isso? Eu sinto que era muito essa vivência. Eu sempre senti que sempre teve alguém do meu lado. Mas é Uhum. como se eu sempre senti eu participando da situação e eu sempre senti. Não na infância, eu não tinha essa consciência na infância. Eu não tinha nenhuma consciência disso, de nada disso, né? Uhum. Depois que eu fui tendo essa consciência, que eu sempre senti que tinha alguém ali, né? Uhum. Mas, assim, eram vivências mais com os locais, realmente. E aí você ia lá em projeção, nunca tinha ido e de repente encontrava posteriormente no seu dia a dia, ó, eu já tive aqui de Sim, noite. Era assim. exatamente. E aí, tá, você me fez lembrar de um acontecimento que aí eu comecei a acessar algumas consciências, eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali, e aí isso começou a se repetir, né? Alguns locais eu comecei a repetir aí novamente. E aí eu comecei a encontrar pessoas, e aí eu comecei a encontrar situações para serem resolvidas. Olha, mas aí o que você tinha que resolver? Conta pra gente. Então, eu sinto que nesse momento inicial eram questões minhas, eu sinto, né? Depois que aí eu sinto que eu já entrei como uma ajuda ali, né? Como um trabalho, vamos colocar assim. Então até tem costumo dizer, nossa, igual na pandemia, né? Eu trabalhei muito na pandemia no astral, muito, 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 né? Mas Ah, até então, ia em alguns locais, inclusive um desses locais até muito pesado para uma criança, onde eu via seres muito estranhos ali. E aí depois eu sinto que isso foi se resolvendo, eu fui sabendo lidar e as coisas foram então mudando esse cenário, porque existe também, né, aquela projeção aqui para a Terra e fora da Terra. Aí o que aconteceu é que quando eu entrei no processo de autoconhecimento, comecei a ir para fora. Então, 2016, você tinha quantos anos, mais ou menos? Só pra gente entender. Ai, meu Deus, faz os cálculos aí, está em 2023, eu tô com 36. Ai, menos 7, uns 29, 28, assim. Isso. E aí eu comecei a ir para fora, né? E aí que as dinâmicas de contatos elas começaram mais assim. Porque aí eu comecei a participar de muitas iniciações. Olha, que interessante. Conta como que era. Você encontrava esses seres já? Eles já te explicavam o que você estava fazendo ali? Como é que foi? Me conta assim, a primeira vez que você percebeu que você estava fora da Terra, assim, que era diferente do que você já vinha vivenciando. Eu senti assim, são muitas informações, eu vou tentar lembrar, né? Eu sentia que em alguns momentos a gente nós pegávamos até ônibus, né, para ir. É uma sensação de que, então, às vezes era ônibus, às vezes eram conduções, né? E a gente ia. Aí quando eu chegava lá, eu sabia que eu estava numa cidade e eu sinto, né, como essa cidade, como esse movimento, eu via tudo e eu era sempre direcionada para que eu ia fazer, o que eu ia fazer, né? E muitas coisas depois dali não eram ditas. Hum, Muitas coisas depois dali, algumas sim, né? Como iniciações que eu sinto, né? Então, por exemplo, círculos, né, que aconteciam no astral. E aí eu sabia que era uma iniciação, eu ouvia que era uma iniciação. Eles me falavam, hoje você vai passar por uma iniciação. olha. E E eles aí, falavam por quê?
O que essa iniciação significava ou só falavam? É uma iniciação. Não, eu não lembro se eles me falavam do que era. Eu sei que eu já sabia e eu só ia, entendeu? É uma coisa assim, eu já sabia e eu ia. E aí, depois aí começaram a vir os trabalhos de fato, né? Como na pandemia. Uma dessas dinâmicas foi muito interessante, porque nós fomos levados, eu falo nós assim, porque tinham várias outras consciências, né? Ai, Nós que somos, legal! nós Outros somos, humanos? sim, é como várias outras pessoas em projeção, além de seres que já não estão mais aqui, né? Uhum. Então, teve uma dessas que foi muito interessante, né? Que na época até que estavam muitas pessoas morrendo, na época da pandemia, muitas pessoas morrendo. Eu lembro que a gente foi orientado para uma sala, e nessa sala teve um treinamento, e desse treinamento, então, cada um foi para uma função. E aí eu lembro que uma dessas funções eu ficava como se fosse um portal, como se fosse um portal do céu, vamos colocar assim. Uhum. E aí recebendo aqueles seres que estavam desencarnando ali, né? E essa foi assim uma que me marcou muito, porque inclusive nesse dia a gente pode achar muito nessa essa coisa da nossa mente, né? Que viagem, mas são coisas tão lúcidas que a gente sente nesse dia. Tinham até pessoas que eu consegui identificar, pessoas conhecidas, né? É Teve uma mesmo? pessoa conhecida, sim. Essa foi muito interessante, uma pessoa conhecida. Eu vi ele chegando, uma pessoa famosa, ele chegando lá, e eu estava ali naquele acolhimento. Essa foi algo que fiquei muito feliz, assim, de estar ali naquele momento participando, né? E quais as sensações que você tinha, que você consegue trazer, assim, emocionalmente, assim? Porque mental, a gente sabe, mas o que torna essas experiências tão vívidas e reais são também as emoções que a gente traz, né, Lai? Que é diferente de um sonho normal. É diferente de uma noite diferente, de um sonho diferenciado, não é? Como você Sim, sentia? o que acontece muito é que tem essas tomadas de decisões também, né? No momento que nós estamos ali, o que eu vou fazer agora? Para onde que eu tenho que ir? Isso também é uma característica de projeção, né? E, e aí, nesse momento, tá barulho? Muito barulho? Não, pode continuar falando, pode continuar te ouvindo. E aí, nesse momento, eu sinto que é como a minha alma já sabe, eu sinto que eu estava muito focada, eu me sinto muito focada, né? E uma sensação de fazer o que precisa ser feito ali naquele momento, sabe? É como se não tem essa dúvida, tem só o direcionamento e aquela ação. Faz sentido? Entendo. Você entende o Pai, que eu tô falando? para quem não se conecta, assim, só para dar um exemplo, gente, quando a gente está num estado que eu chamo de expandido de consciência, informações vêm e você não sabe de onde e você nem questiona de onde. É uma coisa que vem Não, só, né? não tem Você só questionamento naquele sabe momento ali. que tem que fazer aquilo, porque vem de um nível da sua consciência muito mais sutil do que esse nível mental nosso aqui, né? Da terceira dimensão. E aí você chegava a ver seres que auxiliavam vocês, como se fosse assim. Eu sei que não há uma hierarquia de quem é maior e tal, mas tem pessoas que estão ali na organização. Como é que era esse contato, essa percepção disso? Eu via muito assim, como se fossem. Sabe quando você vê a luz? Então eu via muito o formato e a luz ali. Eu via muito assim, como um ser de luz ali nessa orientação. Eu via muito assim. Uau. Como você vê? Você já teve vivência assim, de ver? Projeção, às vezes que eu tive sonho lúcido, projeção consciente, eu ainda não tive. Eu até me pergunto aos meus mentores, mas eles falam que é porque não é para eu lembrar o que eu vivo nesse momento. Mas eu sempre sinto a presença, eu não vejo, Sim. eu não tenho
essa clarividência, assim, de ver detalhes. Então, eu sinto a presença, eu sinto que tem alguém ali me direcionando. Igual, eu tive um sonho lúcido que eu fui despertada no meio do sonho. Ele falava assim, acorda dessa ilusão, acorda. E eu entrei com a lucidez, abriu a lucidez. Mas eu não vi esse ser, mas eu Isso sabia. acontece mesmo. Eu já tive vários episódios de acordar no meio, exatamente como você falou, assim, né? Com alguma fala e sempre vem com alguma orientação interessante. Isso é muito legal, porque quando a gente se abre para se olhar, para se trabalhar, para se conhecer, a gente vai expandindo ainda mais isso, né? Agora, nesse episódio, tiveram alguns que eu vi assim. Uhum. E como que eles eram, assim? Tinha alguma coisa diferente disso que a gente entende de extraterrestres? Ou você sentia que a frequência era muito diferente? E às vezes a gente percebe pela frequência, né? Não necessariamente pela forma, como a gente está acostumado no plano físico. Olha, já de vários jeitos diferentes, né? Sim. Porque eu sinto que cada momento e cada movimento e cada situação traz de uma maneira. E, inclusive, a maneira com que a gente consegue ver para aquele momento, né? Então, assim, eu já tive duas, até mais situações de olho aberto, de ver que eu me assustei, né? Me assustei, assim, um voador no meu quarto, né? E o outro já não era tão assim, era um pouco diferente, né? De olho aberto, assim, parece aquela viagem, né? Você tá ali parada, de repente, olha, que isso, né? Que é isso ali? É como E se agora, delay, aquela sensação de déjà vu. Como é que você sente? Você sente que tem alguma... Parece que muda a percepção, assim? Fisicamente, você tem alguma sensação? Ou você olha e já está acontecendo? quando eu olhei, já estava vendo, né? No caso, voando, andando, né? Já estava vendo. Mas já aconteceu de exatamente como você falou, né? Como se fosse aquele déjà vu, já aconteceu. E já aconteceu tanta coisa, né? Assim, acontece tanta Conta um coisa. fato marcante, assim, que você nunca contou, que pode contar, né? Porque eu sei que tem coisa que a gente ainda está elaborando. Mas, assim, algo que é como se fosse uma liberação falar agora. Esse é o momento para você trazer para a consciência. Não, teve algo muito interessante, assim, de um contato que eu tive, que, assim, foi bem marcante, né? Onde eu encontrei de 2 a 3 seres, assim, espirituais, né? E aí eu lembro que eu estava numa dessas, nesse específico, eu estava num local e tinha mais 2 pessoas comigo. Essa pessoa que estava comigo nem está aqui na live, mas eu cheguei a comentar com ela. E aí eu lembro que uma dessas pessoas, aí chegava um movimento todo ali, como se fosse real uma nave, como se fosse uma nave. E aí eu lembro que uma colega falava assim, olha, é sua vez, estou te chamando. Ela falava desse jeito, é sua vez. Então... Aí sabe quando você fala assim, sou eu? Sabe quando você está esperando ser chamada? Eu falo, sou eu? Então tá, eu vou. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, é como se tivesse assim uma abertura. E aí ali eu vi dois mestres. Ali eu vi a imagem de 2 mestres até bem conhecidos. Eu não tinha tanta consciência desses mestres no momento, né? Mas eu vi ali nítido, eu conversei com eles, eles me trouxeram ali. Até foi muito legal, porque eu lembro que eles. Um falou assim: hoje você pode. Hoje você pode escolher o que você quer. Eu lembro que veio exatamente isso. Aí eu lembro que eu falei, aí ele falou assim, hoje você pode escolher, me deu assim, né? Tanto. Aí eu lembro que eu falei, e eu lembro que eu tinha um guia do meu lado, um anjo, um mentor, né? Essa energia de ter alguém ali que me guiou, me levou até ali. E aí eu lembro que o mentor falou assim comigo, daqui para lá você não vai ter consciência de mais nada. Aí eu entrei ali e eu só lembro quando eu voltei.
Olha, Ali foi bem interessante esse movimento, assim. Foi bem legal. Aí depois disso, que entrou foi na nave, só para o pessoal entender mais claramente. como se fosse uma nave. Uhum, uhum. Uma nave, né? Pessoa que não quer abrir tanto, mas já tá abrindo. Não, aqui você pode falar tudo, a gente já tá, Pois o é. pessoal tá acostumado já. Gente, comenta aí se vocês já tiveram alguma experiência, comenta aí se está fazendo sentido para vocês, se é muita loucura para a cabeça de vocês, está tudo bem. E aí, então, depois disso, aí muita coisa aconteceu. Muita coisa. Principalmente na pandemia. Uhum. Muita coisa o quê? De exemplos. Traga uma Ah, história. como, por exemplo, eu comecei a receber muitas equipes. Antes disso, eu já tinha recebido, assim, algumas dinâmicas, por exemplo, que eu canalizava. E eu lembro que aí depois teve a iniciação, porque é como se eu recebia aqui, eu ia para a iniciação no astral, eu voltava e fazia um curso aqui. Como se fosse só para ter ali uma certificação ou para verificar como era aquilo. Inclusive a técnica da terapia multidimensional, né? Porque quando eu tive a experiência de canalizar o envio da energia, eu tive essa experiência aqui, eu tive essa experiência em projeção e depois eu fiz o curso. Depois que eu fiz o curso, depois de receber, já ter aquilo ali, foi muito legal também. Você aprendeu Aí, primeiro lá no astral e depois que foi fazer aqui na Terra, só para ficar claro para o pessoal, é isso? exatamente. Eu, eu canalizava aqui, eu iniciava lá e depois eu materializava aqui de alguma forma, né? Assim. Então aí depois disso, que aí vieram mais outras experiências que são essas que você perguntou de agora, né? Que aí depois que eu entrei ali, aí na pandemia eu comecei a receber equipes. Então à noite elas vinham aqui. Teve uma que vieram duas equipes e é como Uhum. se elas ficavam em posições aqui por conta de alguma dinâmica que ia acontecer, né? E aí eu comecei a receber muito essa interação, né? Aqui já, né? Aí aqui, não mais lá. Como se, Ah, é como se dei um tempo lá e tô aqui, aí agora é eles vindo aqui. Aí depois eu recebi também algumas canalizações de cura com as mãos, parecido com reiki, mas não é. E, enfim, o que acontece que eu sinto que são tantas informações que eu sinto que, assim, devagarzinho, às vezes a gente vai alinhando, né? E aí, como você perguntou, o que, por exemplo, né? Quando eu comecei a receber essas equipes, aí teve um dia desses, né? Que aí foi uma experiência, assim, muito interessante, que aí eu vi, assim, essas consciências, tudo isso em projeção. Eles vieram e aí eles me falaram que eu estava participando, isso daqui eu também nunca abri para ninguém aqui, que eu estava participando de como que eles falaram? Eles vieram e falaram, você está participando do projeto. Aí na época eles falaram assim, é um projeto, como, não foi Nova Era que eles falaram, mas foi algo do tipo. Então você está participando, você vai participar do projeto tal, eles falaram. Muitas pessoas vão participar desse projeto, só que você ainda não pode saber de tudo do que se trata. Aí ele. Porque eu sinto que tem a aceitação. Mesmo lá, a gente tem a consciência de aceitar. E eu sinto que eu aceitei. Fui aceitando tudo ali. E aí, nesse movimento, que foi. Aí eles começaram a vir, aí eles falaram para mim que teriam três, é como se fossem doses, porque é como se acontecessem algumas cirurgias, hum. alguns movimentos de cirurgias. E No seu corpo. antes desse movimento de cirurgia, teve um movimento também desse projeto, onde eu recebia como se fosse um líquido, né?
E aí eles me falaram na época, antes de começar, que iriam ser 3 vezes. E aí eu lembro nitidamente as 3 vezes, né? Eles vindo. E uma dessas vezes não foi aqui, é como se eu tivesse ido para algum lugar para poder receber isso, né? E aí recebi. E aí depois disso também aconteceram outros movimentos bem bacanas. E aí, quando você fala lá, seria na nave, que é que a gente tem de referência, e aqui seria dentro da sua casa, né? Na dimensão da sua casa. É isso? Não, aqui é como se eu estivesse aqui, eles chegando aqui, na minha casa, eu aqui. Ah, E quando eu falo lá, em algum local, né? Não certo. necessariamente. Eu lembro assim que teve uma dessas que eu estava num local onde tinha como se fosse uma festa, tinham muitas crianças, inclusive eu senti até os meus ali, né? E eu lembro que é como se tivesse acontecendo um movimento e a gente era guiado ali para o que precisava de ser feito e eu via muita gente. Então, possivelmente pessoas que estão até aqui nessa live em algum momento participaram de algum movimento assim, né? É, porque é tudo por sintonia, né? As pessoas, elas se reencontram aqui. Eu falo o tempo todo, né? A gente só vai se reencontrando até o nosso contato, né, Lai? A gente fez uma amizade, assim, tão de uma forma fora da curva, porque eu falei para ela que eu era contatada, assim, e desde então a gente vem conversando. Eu já fiz 2 cursos com a Lai de Theta Healing, né? E, e eu sinto muito, assim, eu tenho essa percepção muito clara que todas essas pessoas que eu tenho me conectado com, desde que eu despertei para o contato, né? Porque o contato ele acontece de forma inconsciente com muitas pessoas. E em Sim, algum momento a gente é acordado para isso. Em algum sim. momento eles ligam a chave, né? Aí você tem que lidar com essa realidade nova. E desde que isso aconteceu, assim, eu tenho clara experiência de que são pessoas nitidamente conectadas, sabe? Não é nada fora, tipo, aleatório. Todas as pessoas que eu fui me encontrando nessa jornada têm algum tipo de ligação com esse trabalho, tem algum tipo de ligação com esse projeto que você falou, né? Em alguns lugares a gente ouve o projeto Nova Terra, projeto Nova Raça Humana, É porque são exatamente isso mesmo. muitos pontos de mudança, né? Que a gente está vivenciando no plano astral, nos planos sutis da Terra, que está chegando aqui no plano físico agora. Por isso que vocês estão aqui hoje, por exemplo, ouvindo esse papo. Porque Nada alguma parte de por vocês acaso. precisa despertar algo que está dormente. E esse, por exemplo, é o meu trabalho aqui. Né? Eu, desde o começo, diferente da Lai, que começou com o Theta Healing, né? Ainda trabalhou bastante terapia de uma forma mais velada, vamos chamar assim, né, Lai? Tipo assim, mais pelos bastidores, essa parte mais cósmica. No meu Ah, caso, sim, desde... total. Então, hoje é a oportunidade disso mudar. Mas no meu caso, desde o começo, eles me convocaram para falar sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Então, eu também nossa, foi muita loucura até hoje se tornar algo normal e Sim. comum no meu dia a dia. Mas o mais interessante é ver que as coisas se conectam. As coisas, a gente vive algo de uma forma sutil, numa dimensão, traz para cá e a gente vê isso no dia a dia, né, Lai? Como é que é o seu dia a dia agora, como essa pessoa consciente desse eu multidimensional? Como que você se enxerga? Então, na verdade, ao mesmo tempo que eu tenho essa resistência, às vezes, em abrir, né, como eu estou abrindo aqui hoje, é natural, é algo natural, assim, né? Porque para mim era muito mais fácil sentir esse pertencimento lá do que aqui antigamente. Isso hoje eu já trabalhei com as técnicas, inclusive foi depois de trazer o Theta Healing que eu consegui alinhar os sentidos psíquicos para poder dinamizar isso de uma forma mais elevada, sempre pensando também não numa questão de ego, mas numa questão de como que isso pode ajudar
a minha vida, as pessoas ao meu redor, como que isso pode ajudar? Por exemplo, no atendimento tradicional de uma terapia que eu faço. Então, tudo isso eu sinto que é muito natural, apesar de existir muita resistência também por parte de outras pessoas, né? Mas isso também não é uma coisa que eu penso, não é uma coisa que me incomoda, é uma coisa que flui, né? Como esse movimento aqui, né? Então a gente se conecta, sente, é isso, vamos, vamos. E eu sinto que é mais ou menos por aí, né? Eu vejo que dentro do meu ser também tem muito esse movimento de auxiliar, porque eu sinto que depois que a gente começa a ter consciência disso tudo, a gente também não recebeu isso por acaso. Então a gente também sente que a gente precisa auxiliar o planeta. Então, às vezes, eu estou num movimento meu interno, sei lá, de tristeza ou de algum problema que acontece, eu respiro fundo e passo, paro e penso, tá, eu vivo aquilo, mas eu tenho uma missão maior. Então, eu sinto também que precisamos estar relembrando isso, porque apesar de todo esse movimento, a gente precisa viver aqui agora, nesse planeta, né? E relembrar sempre da nossa missão, né? Por que eu estou aqui, o que eu preciso fazer, como que eu posso fazer isso agora. Então, eu sinto mais ou menos por aí, né? Respondi isso. Sim, é como se. E também tem um processo de aceitação desse serviço, né? Que hoje eu consigo compreender que no começo a gente não tem clareza do que a gente está fazendo. Eu vivi muito tempo vivendo pela minha empolgação, uma emoção, uma necessidade de continuar, mas sem ter clareza o que está, o porquê por trás, né? E eu sinto que nesse momento que a gente está vivendo agora, quando eu falo de agora, é dos últimos anos mesmo, depois da pandemia, essa consciência do serviço, ela está se expandindo mais dentro de mim e, consequentemente, eu vejo isso no campo dos trabalhadores da luz, dos terapeutas, das pessoas que estão fazendo algo que é bem fora da curva, né? Porque para a gente chegar aqui e falar sobre isso, foi todo um processo que a gente teve que viver, lidar com as crenças, né, lá, e lidar com a nossa programação que a gente viveu aqui quanto humano, a gente carrega, né, muitas crenças, tanto familiar, tanto individual, coletiva. E, e eu sinto que cada vez mais, eu não sei que eu vivo numa bolha, né, mas tem muitas pessoas despertando para isso lá. E, tipo, eu não consigo mais ver resistência sobre esse assunto, sabe? Claro que tem pessoas que são resistentes, mas elas nem se frequenciam mais comigo hoje em dia, né? Mas é É um... exatamente isso, porque a resistência e todo o processo vem de dentro para fora. Então, o fato de ter lá fora é porque tem dentro, né? Como eu falei, né? A primeira é aqui, né? É em mim, eu que. E mesmo assim a gente dinamiza e vai, sente se é para ir, vai, né? Porque é como se fôssemos empurradas em alguns momentos também. Você sente isso? Sinto. Eu sinto que é como se você não tem, como você não tem consciência, você é empurrado. Depois você entende o que está acontecendo. Sim. É... E assim, gente, a gente ainda tem a vida humana, né? Temos os processos humanos, as dores emocionais para resolver. Que às vezes a pessoa, eu falo isso, como eu trabalho diretamente com esse nicho, vamos chamar assim, né? De pessoas que se contatam, querem contato, elas acham que o contato com uma consciência de outra dimensão vai resolver todos os problemas da sua vida. Pelo contrário, é justamente esse contato que faz você entrar em contato com a sua sombra, porque você tem que liberar a sombra, tem que elaborar, tem que elaborar as dores para poder você cada vez mais acessar as dimensões mais sutis, né? Então, Sim. isso também é legal falar. Sim, aí muitos portais foram abertos, né, diante de tudo isso. E eu vou responder também a pergunta ali, como que você usou o Theta para te auxiliar nesse processo? Usando as Uhum. ferramentas, fazendo muito comigo o tempo todo. Não o tempo todo, o dia todo, né? Mas
sempre pegando, praticando, olhando internamente para as minhas crenças, liberando as crenças, né? E também praticando em outras pessoas, né? Porque desde que eu aprendi a ferramenta, eu já atendi também. Então, o fato de estar todos os dias entrando, fazendo uma leitura intuitiva, você já abre mais a clarividência, o sentido profético, a clareaudiência, o empate. Cada vez que você entra no seu campo e expande o seu campo, sentindo, né, essa leitura sua, a leitura do movimento que está acontecendo com você, tudo isso também é um treino e é como a gente também pode usar essa ferramenta, além do processo de limpeza, além do processo de interagir com os diferentes planos, né? Você falou que ela fez o avançado, isso é mais forte no avançado, realmente, essa interação com os planos, e assim a interação com os mestres, a interação com os anjos, e assim a interação com os ancestrais. Então, usando, cada vez que você usa, cada vez que você consegue tirar um véu, que é uma crença limitante, um bloqueio ali, você vai expandindo, que é o que a gente chama dessa expansão da consciência. E aí, assim, você consegue também adentrar nessas frequências, sintonizar isso para, de alguma forma, receber ou ser ajuda e ser ajudada e vice-versa ali, né? Sim, porque a gente começa a baixar a voz do ego quando a gente está liberando as crenças, a gente vai limpando esse campo emocional, esse campo das crenças, né, mental, né? E a gente vai dando voz para essa inteligência que é sutil nossa. É uma inteligência que ela não tem a forma igual um pensamento ou igual uma fala. Ela é uma inteligência que vem muito daquela fala que a gente falou mais cedo, de eu sei que eu só, É sabe? inata, inata, nasceu conosco. Só que o que acontece é exatamente o que você falou, as crenças, elas vão nos afastando. Por isso que eu bato na tecla. E por isso que cada vez mais falo, não, é o autoconhecimento, que através do autoconhecimento você libera, você compreende, você libera e você se conecta. Se conecta a quê? A você mesma, a essa sabedoria interna e essas diferentes dimensões. Porque se eu tenho um medo, se eu acredito que não é possível, ou se tem algum bloqueio interno, isso naturalmente acontece, você não lembra ou nem acontece, porque você não está vibrando ali, né, para que aconteça. Então, isso também é muito importante, esse olhar para nós, né? Uhum. E também uma coisa que eu tenho falado bastante, assim, batido da tecla, de que nós somos seres multidimensionais. É a nossa natureza esse acesso. Isso não é algo que é privilégio meu, da Lairane ou de outros que falam sobre isso. Acontece que a gente passou muito tempo perdido nas histórias do ego, das emoções mal resolvidas, problemas e tal, e a gente não deixou de acessar essas informações que ainda continuavam acontecendo, entendeu? Tipo, isso não mudou o fato de você ser multidimensional, você não ter consciência disso não mudou o fato. Hoje a gente está tendo a oportunidade, através até dos tratamentos energéticos, que a gente é terapeuta, né? Eu e a Lai, a gente está falando de técnicas, ferramentas que nos ajudam, que nos auxiliam, sim. Também a nossa busca pessoal, né? Porque a gente tem que querer sair de onde a gente está. E isso exige coragem, exige enfrentar coisas que muitas vezes é difícil de olhar, entendeu? Mas isso é importante porque você vai abrindo espaço para seu verdadeiro eu se manifestar. E aí eu vejo como cada vez mais vai ser mais comum esse tipo de contato, esse tipo de acesso, esse tipo de percepção. Sim, você falou um ponto muito importante, que nós já somos seres multidimensionais. Todos os seres já são, né? E isso é muito legal pensar nisso, e além de pensar, sentir isso, né? Uhum. Praticar isso na vida diária, seja para um desequilíbrio, seja para uma interação de conexão, de pertencimento, né? De preencher um vazio. Então, tudo isso é um olhar bem especial, né? Sim. E você, agora me veio uma pergunta para te fazer. Você teve contato com alguma raça específica ou linhagem, como a gente chama, assim?
Como que eram os seres que você via quando via? Olha, eu acredito que já um pouco de cada, assim, Hum. porque cada vez que eu guio uma meditação, por exemplo, às vezes vem uma dinâmica exata que eu preciso fazer. Teve um dia que eu recebi, por exemplo, a energia de Órion e eu nem sabia da existência. Depois eu vou pesquisar. Olha, então eu recebo primeiro e depois vou pesquisar. É isso, né? Eu tenho também. Eu acredito que eu já recebi também os arcturianos, porque principalmente nessa dinâmica, não sei como é essa relação do trabalho de cura, se você já recebeu, mas eu sinto muito forte, né, nesse trabalho de receber energia e transferir energia. Então, eu já recebi uma dinâmica e a galera das Pleiades, né? De Sirius também, eu sinto que já apareceram também ali. E eu sinto também, como essa que eu contei primeiro, né? Já não era uma linha assim desenvolvida, vamos colocar, né? Era uma mais. Já vi também, assim, não sei como chama, né? Se seria, mas é em desenvolvimento, vamos colocar ali, né? Com baixa elevação moral, vamos chamar assim, de uma forma. Eu acredito que eu já vi um pouquinho de cada, acessei um pouquinho de cada ali, mas o que eu mais tenho aproximação são os três, né? Os arcturianos, sirianos, pleiades também, os pleiadianos, né? Uhum. Isso que também é legal você falar, que mais que eu sempre falo dos arcturianos, né? Porque foi realmente a primeira linhagem que falou assim, vamos trabalhar, você veio trabalhar, né? Mas eu também tenho contato com outras raças e eles vêm no trabalho de acordo com o que é necessário. Depende do atendimento, vem seres de vários lugares. Tem vindo consciências de Antares para mim, que é novo, Ah, né? sim. Eu tive uma dinâmica também que veio assim. E aí a gente vai compreendendo que cada raça dessas, eles são mais relacionados à própria frequência de trabalho que eles estão, entendeu? Eles trabalham em setores específicos da frequência. Então, quando você precisa acessar um tipo de parte do seu eu multidimensional, vem uma raça específica para aquilo, entendeu? Sim. É um trabalho dinâmico. Muitas pessoas vestem a camisa e falam, ai, as coisas são quadradas, né? Eu acompanho muitas pessoas contratadas, assim, e respeito todos, mas a minha experiência é que a gente vai se moldando com a necessidade, assim como eles, as equipes também que vão trabalhando com a gente, né? Sim. A Cura de Gaia perguntou assim, qual deles parece mais uma forma humana? O que eu percebi, alguns pleiadianos, porque muitas vezes as pessoas falam que todos os pleiadianos são, mas as Pleiades são muitas estrelas e tem muitas raças diferentes, né? Então, tem muitos pleiadianos que se parecem mais com a gente, que a gente chama de adâmicos, a raça adâmica, né? Mas quando a gente está em conexão com essas consciências, a gente nem se percebe a forma, assim. A forma se torna secundária, né, lá? A gente sente tanto amor, um acesso muito mais profundo, assim, do que só o ver. E foi o que eu falei também. Às vezes, a apresentação ali naquele momento não é a real forma. Exato. Porque é o que eu consigo receber, o que eu consigo ver, o que é leve. Tem muito isso também. Exatamente. Eu falo que eles usam os arquétipos, que são mais viáveis para conversar com você, com seu inconsciente, né? É, e inclusive, eu já tive experiência com os arcturianos em que eles me mostraram que eles não são nada disso que a gente consegue descrever. Só que é a forma que a gente consegue lidar, né, com a frequência deles. Então, eles entendem isso e também usam essa informação que já se tem aqui para se conectar com a gente, entendeu? Isso também foi bem disruptivo na minha mente na época, porque eu ficava assim, sabe? Tipo, então
Foi meio assim, eu demorei um tempo para integrar essa informação, mas caso você tá ouvindo aí, também não se apegue às formas, se apeguem às sensações, às emoções, como que isso está repercutindo na sua vida, né? Teve uma dinâmica que eu fui fazer que eu recebi muito os. Ai, gente, será que eu vou saber o nome? Porque é aquilo, eu recebo e depois vou ter o conhecimento ali, né? Que parecem com as aves. Aviários. Também é bem Olha, bacana. esses eu nunca conectei, não, conscientemente. Mas é o que você falou, né? Depende, eu sinto, do campo da pessoa que a gente vai trabalhar também, do momento, do que vai ser feito, né? Porque o que vai ser feito ali tem um movimento por trás daquilo que precisa desse apoio, de ancorar uma energia específica, né? Sim, o que eles estão me falando aqui agora, para trazer um ponto que eu sinto que pessoas precisam ouvir, que perguntaram, olha só, gente, por aí que é a vida louca da gente, mas assim, por que tem tantas raças e por que essas raças estão auxiliando o planeta, né? É porque eles me explicaram isso uma vez, que eles são como se fossem os executores, sabe? Não tem os executores no plano legislativo, executivo, que executa o plano, eles são aqueles que estão executando a, a mudança energética que precisa acontecer nesse planeta e nesse setor da galáxia, porque não é só o planeta Terra que está mudando. Então, a fonte criadora, que é o criador, ele tem um plano. Só que esse plano, até chegar nas dimensões mais densas como a nossa, ele precisa ser executado nas camadas dimensionais, entendeu? Então, consciências que estão mais aptas, eles vão ajudando a descer, imaginando assim, numa escala, sabe? Para manifestar isso aqui. Então, para quem estava com essa dúvida, fica aí uma resposta que eu senti aqui agora. Bom, Lai, você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Assim, eu sei que o papo tá maravilhoso, mas já quase passou uma hora, você acredita? Muito rápido. Agradecer só, né? Agradecer a todos que ficaram aqui conosco, ao seu trabalho também, e agradecer a todos que de alguma forma buscam, né, fazer a diferença, porque no final é um pouco elucubração mental ficar buscando respostas, buscando formas, buscando apresentações, né? Um pouco de elucubração. E o que tem por trás de tudo isso, que eu acredito que é o real sentido, né? E o que a gente pode fazer com tudo isso. Então, eu sinto que também isso está vindo agora, assim, forte aqui, né? E agradecer então a todos que buscam, né, essa, essa expansão, esse acesso, porque assim juntos a gente consegue se unir e também alterar o que precisa de ser alterado. Quando a gente tem consciência da nossa frequência e consegue lidar com a nossa frequência, modular a nossa frequência. Quando eu estou muito triste, eu percebo, eu preciso sair dessa tristeza, eu também consigo dinamizar e o outro consegue, e assim a gente vai expandindo e melhorando esse campo, né? Que eu acredito que aqui é uma escola. Então, quando a gente mergulha nesse conhecimento do que eu vim aprender, do que eu preciso para colaborar também com a minha vida, com a vida da minha família, com a vida das pessoas ao meu redor, cumprindo ali a missão, eu acredito que a gente vai se conectando, né, a todo esse campo e vivendo um pouquinho disso e esquentando o nosso coração, porque apesar de ser, né, elucubração, é muito gostoso, né? Essa dinâmica de buscar, de conhecer, né? É muito gostoso, né? Nos traz esse estado de aconchego. A gente tem que lembrar que a gente está tomando consciência do nosso eu multidimensional, mas para viver melhor aqui, né? Para a gente ter uma vida mais alinhada aqui. Não é para. Tem muita gente que tá indo e quer voltar, e não.
O caminho é você entende para que aqui você viva mais alinhado, para que aqui você consiga viver uma vida mais leve, uma vida mais com um propósito mais bem definido de uma forma positiva, né? Não só aquele propósito de comprar, viver a parte material assim de uma forma desequilibrada, né? E sim viver o material, mas com equilíbrio de entender que é uma passagem, que aqui é uma etapa só e que tá tudo bem, as experiências que aqui acontecem, né? Eu sinto muito isso também. Sim. Então, gratidão aí, né, a Gratidão todo a todos. esse acesso, a tudo que todos que estão aqui também vão receber, né? Porque falar sobre esse assunto também estimula. E para quem quer, fica como uma dica que está vindo aqui, para quem quer experienciar, tenha ferramentas, mas para além de ter ferramentas, ó, agora está quase na hora de dormir, vamos colocar assim. Estude um pouco, veja, busque sobre o assunto se é algo que você quer desenvolver. E o fato de você começar a manifestar isso aqui na matéria também movimenta o seu subconsciente, principalmente antes de dormir, né? Então, ver, escutar, isso vai estimular para que você possa, de repente, ter um sonho lúcido e assim dinamizar algo multidimensional com mais clareza. E é isso, podem contar comigo também aí nessa jornada. Gratidão, Ciara, pelo convite. Estamos Fala juntos suas aí. redes. Quais são suas redes? Para eu colocar depois na Gente, descrição. tem o meu Instagram, né? Quem não está me seguindo pode ir até aqui em cima, tem aquela setinha, você clica e dá para seguir, né? Tanto eu Uhum. quanto a Ciara, quem gosta desses assuntos. Eu tenho um canal no YouTube que no momento eu preciso reativar, mas ele tem meditações também, algumas meditações lá bem legais. E tem o Face, mas eu uso bastante o Insta. No momento eu estou assim usando bastante o Instagram, mas tenho também o canal lá no YouTube. Estão pedindo para fazer uma meditação. A gente pode de repente na próxima semana, né, trazer uma meditação, algo do tipo, que eu acredito que hoje é mais esse. Eu sempre gosto de trazer, né? Quase toda live que eu faço tem uma meditação. Sim, mas eu Mas aí, acho que nesse hoje momento, a gente já falou muita coisa. Agora tá na hora de vocês ancorar. Na próxima a gente pode voltar semana que vem, mas se você quiser, daí a gente faz um trabalho mais específico de cura, assim, de parte. sim, podemos combinar algo, sim. Então tá bom. Eu agradeço, um beijo para todos. Tenha uma ótima Gratidão, gente. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.